Primeiramente, é um prazer estar aqui em mais um vídeo. Hoje, dia 11 de novembro de 2025, questão do concurso de número 173196, Enem 2005, questão número 13, que só tem um tipo de prova. 4 perguntas sobre essa questão, vamos identificá-la. Diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas e proteção ambiental, resolveram mudar o combustível de fornos da indústria. O carvão vegetal foi então substituído pelo carvão mineral. Então antes se usava carvão vegetal e agora carvão mineral. Então alguma coisa deve ter mudado. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho das imediações. Interessante. Não é legal, é interessante, porque eu disse que tem uma substituição e teve. Ok, isso é interessante para resolver a questão. E para o meio ambiente é horrível. Tais como a morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. Eita. Tal fato pode ser justificado em decorrência, letra A, da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água, do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão, da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão na água, diminuindo o pH, do acúmulo de elementos no riacho, tais como ferro, derivados do novo combustível utilizado. Letra E, da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão. Ok. Vamos analisar então cada alternativa e tentar avaliar qual está menos errada ou qual está mais certa. Então, aqui nós conseguimos identificar que havia um antes e um depois, separados por um momento. Esse momento foi justamente a troca de combustível do carvão vegetal para o carvão mineral. Isso aqui é uma pedra. Ai, como é bom chuva, é tão aconchegante esse clima para estudar. Isso aqui é uma pedra. Sim, ele identificou que quando houve essa mudança aqui, no riacho, a vida marinha, como peixes... Como é que se desenha um peixe mesmo? Bora lá, eu sou cristão. Isso, perfeito. Os peixes morreram e as plantas, os vegetais ribeirinhos também morreram, deixando as pessoas de lá sem vegetais e sem peixes. Certo. Eita. Avaliando cada alternativa, letra A, isso deve ter ocorrido por causa da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água. Isso aqui é interessante por causa do conceito de demanda de oxigênio na água. Se você no seu ensino médio não viu o que é DBO, não se preocupe, você não é o único. DBO nada mais é do que a demanda biológica de ou por oxigênio. E esse conceito aqui, ou essa taxa, esse índice, refere-se aos micro-organismos, os micro-org, os microcírculo com uma perna estranha G, que também está meio estranho. Então, o DBO, que é a demanda biológica por oxigênio, refere-se aos micro-organismos e o quanto de oxigênio eles precisam para realizar a sua principal função. Devemos lembrar que, quando tratamos de micro-organismos, falamos, em sua maioria, de bactérias, de fungos microscópicos, também de... quais são os domínios que tem mesmo? A gente tem o Monera, a gente tem o Animalia, a gente tem o Fungi, a gente tem o Plantae, a gente também tem o... tá faltando um monte ainda. Monera vai servir às bactérias, Fungi aos fungos, e tem um que eu tô esquecendo o nome agora, que quando se junta ao fungo, ele forma tipo aquela parte branca que tem no tronco de árvore. Eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar até o fim do vídeo.
A função principal dos micro-organismos é justamente decompor a matéria orgânica. Decompor a matéria orgânica. Ora, isso aqui é proporcional, diretamente proporcional. Quanto maior, não a decomposição, né? Quanto maior a matéria orgânica em um determinado local, como um riacho, maior a quantidade de micro-organismos necessários para decompor toda essa matéria orgânica. Logo, maior será a demanda biológica por oxigênio, de oxigênio desses micro-organismos. Então, quando a letra A fala que essa morte dos peixes ocorreu da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água, isso está errado. Por quê? Por quê? Olha só. Diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio. Se os resíduos orgânicos diminuem, sim, realmente, a demanda de oxigênio na água também vai diminuir. Então, até aí está certo. Só que, quando a demanda biológica de oxigênio diminui, significa que isso aqui se trata aos organismos, ok? Isso aqui é referenciado aos micro-organismos, não aos organismos em geral. E a necessidade que os micro-organismos possuem, a demanda que eles necessitam para poder decompor a matéria orgânica. Então, quando a demanda biológica por oxigênio cai, significa que os outros seres, como peixe, plantas, vão ter mais oxigênio ao seu dispor, mais gás oxigênio ao seu dispor, porque a demanda dos micro-organismos é baixa. Então vai sobrar, não sei se é a palavra correta, mas eu vou utilizar essa, vai sobrar mais oxigênio, mais gás oxigênio para peixes, plantas e outros animais que precisam desse gás para poder sobreviver no meio aquático. Agora, se a demanda biológica por oxigênio aumenta, e sabendo que essa demanda refere-se aos micro-organismos, isso ocasionará no aumento, na diminuição da presença do gás oxigênio. Então, os peixes e plantas e outros seres terão menos oxigênio disponível para poder viver. E nesse modo aqui, mais peixes vão morrer, aumentando ainda mais a demanda biológica por matéria orgânica, e então vai gerar um efeito cascata, que vai parar na morte total dos seres vivos da região. Agora, se a morte dos peixes está relacionada à diminuição de resíduos orgânicos, não, é o contrário. Se tivessem mais resíduos orgânicos, aí sim isso estaria relacionado às mortes dos peixes e dos vegetais ribeirinhos, mas não é esse o caso, então a letra A não pode estar correta. Letra B, do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão. O carvão mineral, lembrando que houve a troca, né? Carvão vegetal, carvão mineral. O que mudou e por que os peixes e plantas morreram? Seria porque o monóxido de carbono, CO, monóxido, mono, óxido, oxigênio de carbono, ele liberado na queima do carvão mineral gera o aquecimento. Isso aqui é só para dizer aquecimento. Dos rios e riachos, na verdade, não. Na realidade, para que ocorresse um aquecimento aqui, o que deveria estar ocorrendo deveria ser a queima do carvão próximo a esse riacho, mas esses efeitos seriam ainda assim nulos, não causariam morte em massa de peixes e vegetais ribeirinhos. Além disso, o monóxido de carbono em si não vai proporcionar o aumento da temperatura. Ele sim é um gás que pode proporcionar um efeito estufa, e o efeito estufa geraria um aumento na temperatura da Terra, mas isso não faria com que os peixes morressem, e sim que as calotas de gelo derretessem, aumentando o nível dos mares, e então os mares, eles, nesse caso, fariam com que o riacho fosse inundado por mares, e então ele ficaria salgado, mas alguns peixes poderiam sobreviver. Então não, essa resposta está muito fantasiosa, e ele nem faz a ligação do monóxido de carbono com aquecimento global. Então não, monóxido de carbono está furada a letra B. Letra C, a morte de peixes e plantas e vegetais ribeirinhos ocorrente ou
ocasionada pela troca do carvão vegetal pelo carvão mineral estaria relacionada, seria fruto da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão na água, diminuindo o pH de produtos da combustão na água. Ok. Isso estaria certo. Realmente, ácido clorídrico, ele diminuiria o pH. Porque lembrando que o pH, o potencial hidrogeniônico, quanto maior, mais básico é. Quanto menor, mais ácido é. Então, sim, diminuir o pH. Ácido clorídrico é fator para diminuir o pH de algum local. Mas a questão é que não existe cloro no carvão mineral. As principais substâncias do carvão mineral são o CHOMPS, vou lembrar aqui, ó. São carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, não tem fósforo, então são CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Outros ferros também, como em baixíssima quantidade. O ferro é raríssimo, pode ocorrer, mas ele não está em grande quantidade aqui no carvão. O que mais vai ter vai sim ser o fósforo, outros metais como... nem metal, me corrija se eu estiver errado, não sei se é metal mesmo de fato. O sódio, o potássio, enfim, essas outras substâncias. Agora, cloro aqui, não. Cloro, ferro, eles não vão entrar nessa equação. Então, não dá, sem cloro não tem como formar ácido clorídrico. Olha só, porque ele diz aqui, ó, da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão na água. Para que isso acontecesse, o cloro, para formar o ácido clorídrico, teria que ser produto da reação de combustão do carvão mineral. Só que não existe cloro no carvão mineral, por isso a letra C está errada. Letra C, do acúmulo no riacho, tais como ferro, derivados do novo combustível utilizado. Mais uma vez, como eu disse, ferro aqui não é não faz parte da composição em peso do carvão mineral. Mesmo que o carvão mineral fosse em grande quantidade queimado para poder gerar energia, ainda assim não seria suficiente. Da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão. Sim. Alternativa correta, letra E. Parabéns, você acertou. Realmente, existe sim enxofre aqui na formação do carvão mineral. Bora ver as perguntas. Qual é a composição química do carvão mineral e vegetal? Eu já falei, o vegetal, eu creio que seja só carbono, hidrogênio, oxigênio, sem nitrogênio nem enxofre, mas é bom vocês darem uma pesquisada melhor para poder ir mais a fundo nesse assunto aqui. Mas não tem enxofre nem nitrogênio. 2. Segunda pergunta. Por que a diminuição da demanda de oxigênio implicaria em melhor qualidade de água? Aqui, ó. Porque diminuir resíduos orgânicos implicaria na melhor qualidade da água. Por que os peixes morrem? Eu já expliquei isso. Né? Por causa que quando a demanda biológica por oxigênio ela diminui, significa que tem menos matéria orgânica para ser consumida pelos micro-organismos. Se tem menos matéria orgânica para ser consumida pelos micro-organismos, então os outros seres, como peixes e plantas, peixes e vegetais, possuem maior facilidade de sobreviver, porque o oxigênio disponível para eles é maior. Sem a demanda biológica por oxigênio dos micro-organismos ser alta, então sobra bastante gás oxigênio. Fazendo aspas aqui, porque eu não sei se essa é a terminologia correta, mas sim, vai ter em abundância aqui gás oxigênio para eles. Em contrapartida, se a demanda biológica por oxigênio fosse maior, haveria menos disposição de gás oxigênio. Logo, a probabilidade de um peixe morrer asfixiado, um vegetal deixar de conseguir fazer suas funções metabólicas, por assim dizer, então ele morrerá, os dois morrerão. A próxima pergunta: como é a formação química do SO2 e SO3 a partir da queima do carvão mineral? Certo, isso aqui é bem simples.
Aqui, ó. O carvão mineral, ele possui enxofre. Então, o enxofre aqui ele vai ser olhado separadamente. Agora, o enxofre, quando é queimado, ele é somado com o SO2. Isso aqui vai gerar SO2. Agora, a formação do SO3 ocorre aqui. Deixa eu só confirmar. SO2 mais O2. O SO2 é queimado. Eu estou em dúvida se é quando o SO2 é queimado ou se é quando ele entra em contato com a água. Mas eu acredito que seja quando ele é queimado. Porque aí, para formar SO3, sobra um oxigênio. Aí aqui tem que dobrar, aqui tem que dobrar, aqui tem que dobrar. E aqui teria que dobrar. O SO2 eu sei como funciona, mas o SO3, eu não lembro se tem outra substância aqui que soma com o SO2 para poder formar o SO3. O SO3 eu não posso confirmar para vocês. Mas o que eu sei é que quando o SO2 ele vai entrar em contato com a água, aí ele forma o ácido sulfúrico. HSO4. Aqui, ó. Aqui tem 2 hidrogênios. Ó. H2SO4 aqui no caso. Ó. Lembrando da ordem que tem que fazer as fórmulas. Sim, essa aqui é a ordem. Primeiro os metais. Enxofre. Bora ver, tem um aqui, tem um aqui. Não tem metal, carbono, não tem carbono, hidrogênio. Tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Oxigênio, 4 oxigênios, 1 oxigênio. Então aqui tem 3 oxigênios. Aqui tem 4 oxigênios. Então, para poder dar certinho aqui... Ixi, alguma coisa deu errado aqui no meu cálculo. Eu vou fazer um outro vídeo aqui separado, vai estar aqui no card, respondendo essa terceira questão aqui, ó. Como é a formação da SO2 e da SO3. E outro vídeo também falando do ciclo do enxofre e do nitrogênio. Como é que ele ocorre. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, vão lá. Mas a resolução da questão em si, independente da formação do SO2 e do SO3 e também do ciclo do enxofre e do nitrogênio, é essa aqui, que eu já resolvi. Letra E. Show?